Salve, salve amigos e seguidores do canal Carros em Detalhes, com o Anderson Barbosa. Há 5 anos eu apresento avaliações de veículos aqui no YouTube. Quero apresentar a vocês o Toyota SW4 GR Sport 2024 Turbo Diesel. Esse carro está à venda aqui na Toyota Barigui, que eu vou deixar o valor na descrição de vídeo. E para mais informações, o contato fixado no comentário abaixo. O SUV da Toyota na sua versão esportiva conta com motorização com 224 cavalos, suspensões preparadas para off-road e detalhes que são exclusivos dessa versão Gas Racing e tantos outros detalhes que eu vou mostrar para você no decorrer desse vídeo. Quero começar mostrando os detalhes desse SUV da Toyota, partindo aqui dos seus faróis. Todo o conjunto óptico é em LED. A luz de condução diurna, esses 4 pontos aqui à frente que realmente fica bem destacado. Também canhão de foco, projetor de longo alcance com farol alto, farol baixo e acendimento automático. Antes de continuar aqui, quero mostrar para vocês um detalhe. A versão GR Sport conta somente com 2 cores. Ou é branco perolizado, que eu estou mostrando para vocês, ou é preto metálico. Aí o que vai aparecer aqui nas opções brancas são esses detalhes aqui, como essa moldura em preto brilhante, essa peça que fica bem pronunciado com detalhe em preto brilhante aqui, diferente das versões Diamond e também SRX Platinum, já tem esse detalhe aqui, que branco realmente fica bem destacado aqui nesse modelo, com certeza. São detalhes aí que vão fazer diferença. 2 pontos dos sensores de estacionamento dianteiro com alerta de proximidade no painel, que depois eu mostro para vocês lá no interior, e também aqui farol de neblina em LED. Esse detalhe todo na cor do veículo aqui, que já se une aqui com a grade frontal, onde tem esse aplique aqui em preto brilhante e essa parte também com a inscrição GR. E aqui a parte da grade inferior, ela é maior e a grade superior menor. São detalhes aqui que vão ficar bem aparentes. E aqui todo esse detalhe também aqui em preto fosco das aberturas de ar. Câmera 360 graus, que depois eu mostro para vocês lá no interior. Esse detalhe aqui todo em preto brilhante também, que fica bem marcante. E aqui o logo translúcido da marca, onde temos os sensores com o radar do sistema Toyota Safety Sense, que recebeu aprimoramentos identificando pedestres, ciclistas e também veículos com pré-colisão, frenagem semi-autônoma, ACC, mudança de faixa involuntária e mais acima uma câmera que monitora todo o trajeto para trazer mais segurança através desse sistema. A sua motorização é 2.8 turbo diesel, intercooler com 224 cavalos, 20 cavalos a mais comparado com os outros modelos, com um torque de 55 kgfm a 2.800 RPM. Ele é um duplo comando de válvulas com injeção direta e ele não utiliza correia dentada, sim corrente de comando com um bloco em alumínio auxiliado pelo câmbio automático do tipo sequencial de 6 velocidades com conversor de torque. Por conta da legislação de emissões, ela passa a contar com filtro DPF, que vai filtrar as partículas do diesel de forma automática ou por um botão que você aciona no painel e não necessita do uso do Arla 32. Ele tem um tanque de combustível de 80 litros e o consumo urbano em torno de 9,7 km por litro, consumo rodoviário em torno de 11 km por litro. A autonomia do tanque de combustível 770 km em uso urbano, 880 km em uso rodoviária. Eu vou deixar a ficha técnica desse modelo na descrição de vídeo para que você possa acompanhar todos os dados técnicos aqui desse modelo. No capô, manta acústica e também entre a parte do painel e o motor. Deixa aí nos comentários o que vocês acharam dessa versão esportiva do modelo e também no canal que mostra os carros em cada detalhe. Se você puder hypar esse vídeo aí nos comentários, isso ajuda muito aqui no engajamento do canal. Na parte lateral, os detalhes começam aqui pelas rodas, que são exclusivas para essa versão GR, que é toda diamantada das bordas, indo até o centro, com a pintura em preto brilhante e a porca anti-furto que já acompanha o modelo de série. Comprimento aqui desse SUV são 4,79 metros e o vão livre de solo de 27,9 centímetros. Por isso que ela conta com esse estribo lateral com detalhe em preto fosco para realmente facilitar para que você suba aqui no veículo com o para-barro, tanto aqui no primeiro eixo como lá
no segundo eixo. E um detalhe que vocês vão perceber aqui nesse modelo, como eu falei para vocês, só preto e branco. No modelo preto, essa parte vem toda preta. Aqui já vem com todo esse detalhe branco. E aí vocês vão perceber também esse destaque aqui, ó, a parte dos retrovisores, na coluna A até a coluna C e a parte do teto com essa parte em preto brilhante. Deixa aí nos comentários qual a cor que você acha mais bonita para esse modelo, branco ou preto nessa versão GR Sport. Aqui o vinco da primeira porta até a segunda porta, também uns vincos aqui na parte lateral. O retrovisor, ele conta com essa parte abaixo aqui em preto fosco, assim como na coluna A. Parte aqui com câmera 360 graus, repetidor de seta, também rebatimento eletrônico aqui do retrovisor, sensor de ponto cego e também sensor de tráfego cruzado, que depois eu mostro para vocês. Aqui a cor predominante é um branco perolizado, aqui na parte das maçanetas. Aqui esse detalhe em preto fosco, essa moldura toda cromada que vai fazer praticamente a volta em todo o carro. A régua nessa parte do teto aqui em cinza metálico. A suspensão traseira aqui, ela é preparada para off-road. A suspensão dianteira é duplo wishbone independente. Aqui é com eixo rígido. Então o carro preparado para off-road, ela ficar mais rígida ali para justamente aguentar toda aquela parte ali em off-road. E aqui o detalhe na coluna C, também com essa parte aqui em preto brilhante e o restante dos vidros com os detalhes aqui em preto fosco. Para você que curtiu esse vídeo com muita informação mostrando os carros em cada detalhe, eu convido você a se inscrever no nosso canal e acompanhe os vídeos que eu publico todas as semanas. Os detalhes aqui na parte lateral começam com os 4 pontos do sensor de estacionamento com alerta de proximidade no painel. E depois eu vou mostrar para vocês lá no interior como é o funcionamento. Essa peça em preto fosco, com um vinco aqui na parte do para-choque que fica realmente bem aparente. Essa outra peça com um detalhe em preto brilhante que realmente se destaca. As lanternas saem aqui da lateral, vindo até a tampa traseira, todo o sistema de iluminação em LED, essa moldura que realmente fica bem aparente com detalhe em preto brilhante, a inscrição GR Sport, Toyota SW4 com detalhe cromado e aqui um vinco bem aparente na parte da tampa traseira, junto com essa peça na cor do veículo. Aqui a inscrição Toyota, também o limpador do vidro traseiro, aquecedor, terceira lanterna de frenagem, o spoiler integrado, aquele é biton com essa parte branca e também preto brilhante, que realmente vai se destacar aqui no modelo com antena Shark Fin ali na parte do teto. Para fazer a abertura eletrônica aqui do porta-malas, duas opções. Ou você aperta o botão que está aqui, ou você passa o pé aqui por baixo, que ele vai fazer a abertura eletrônica por conta do sensor aqui abaixo do para-choque. Com a chave presencial no bolso, com a caixa na mão, com a sacola num dia de compras, isso facilita muito para você fazer a abertura aqui do porta-malas. A opção aqui é com 7 lugares. Você deixando de usar a terceira fileira, mantendo acomodado dessa forma, você vai ter 500 litros de capacidade no porta-malas. Você usando a terceira fileira com as duas opções aqui, você vai ter 180 litros de capacidade aqui nessa parte do porta-malas. Você tem os dois ganchos aqui do lado esquerdo e direito para colocar algo para que não fique solto no porta-malas. Kit de ferramentas fica posicionado aqui dentro. Tomada 12 volts para você fazer o uso se necessário. A iluminação aqui halógena no teto. Saída de ar-condicionado aqui acima, tanto na segunda e na terceira fileira, as alças no teto, cinto de 3 pontos, também encosto de cabeça e a regulagem aqui dos bancos da terceira fileira. Isso é bem interessante também. Ela tem um sistema de som JBL com 11 alto-falantes incluído o subwoofer. Fica posicionado aqui na tampa traseira, todo o acabamento aqui em preto fosco, a alça que você puxe para poder fazer o fechamento ou aperta o botão para que ela faça o acionamento eletrônico também. Ela tem um sistema de esmagamento, esbarrou na porta, ela vai parar o fechamento. Também câmera 360 graus aqui na parte traseira, que depois eu mostro para vocês. Aqui abaixo você tem a quinta roda para você fazer a troca se necessário, em liga leve com o mesmo perfil do pneu do carro. Também você tem aqui na parte de segurança a lanterna de neblina aqui para trazer mais visibilidade. Ela conta na parte de segurança também freios a disco nas 4 rodas com ABS, com EBD e BAS e também assistente de rampa e 7 airbags no total, sendo 2 frontais de joelho para o motorista, laterais e cortina nos vidros. Na fileira dos bancos traseiros, os detalhes começam pelo entre-eixo. São 2,74 metros de comprimento. Posicionei o banco do motorista aqui todo para trás, ela tem um estribo para facilitar para que eu suba aqui nesse SUV, realmente fica bem interessante, ó. Detalhe com 4 ou 3 dedos, como vocês podem ver na imagem, realmente tem um bom espaço aqui nesse modelo. O teto, ele é preto, com umas alças aqui no teto, saída de ar-condicionado para o lado direito
E também aqui do lado esquerdo, tanto na segunda e terceira fileira, iluminação em LED, o ar-condicionado digital, você consegue regular o fluxo aqui do ar-condicionado, modo automático, e também está desligando se for a opção. Muito bacana esse detalhe, traz mais comodidade. Portas revistas, tanto do lado do motorista e passageiro, esse gancho aqui com capacidade de 4 kg para que você coloque uma sacola, uma bolsa para que não fique solto no interior aqui do modelo. Também esse detalhe aqui com a parte cinza, porta-trecos, 2 tomadas USB do tipo C para trazer mais comodidade para você recarregar um celular, por exemplo, isso é bem bacana. Revestimento dos bancos aqui é misto, com essa parte em couro ecológico aqui, bem macio ao toque. Aqui já é ultra suede com um detalhe preto e os pontilhados vermelhos, não sei se vocês vão conseguir enxergar, é um detalhe bem bacana também. E o detalhe da porta ali, ó, ela não tem iluminação como a Diamond nas portas dianteiras e traseiras e no console central, por ser esse modelo Gazoo. E aqui ela vem um mimo, com esse kit de ferramentas aqui, na verdade de emergência, né? Luvas, cinta, lanterna, cabo aqui para fazer ignição para quem esteja sem bateria, pressurizador eletrônico para você ligar na tomada 12 volts. É um kit que vai te ajudar aí a te livrar de algum perrengue na estrada, isso é bem interessante. Cinto de 3 pontos, encosto de cabeça para todos os ocupantes, também descansa-braço aqui com a opção com porta-copos. Apertou esse botão aqui, já tem essa opção aqui para os 2 porta-copos também. Você tem a opção com a fixação das cadeirinhas infantis, tanto do lado esquerdo como ali do lado direito. Olha um detalhe bacana aqui, ó. Você apertando essa parte aqui, você consegue colocar o banco mais para frente. Então isso ajusta aqui entre a segunda e a terceira fileira para ganhar mais espaço. Isso é bem interessante. Você consegue escamotear o banco esquerdo e direito, apertando essa parte aqui, escamotear os 2 bancos para ter acesso aqui para a terceira fileira. Caso você não esteja usando a terceira fileira, você pode inclinar mais o banco, como eu fiz com esse daqui. Olha a diferença de ângulo que você tem aqui, dá até para deitar mais o banco aqui se for o caso. Então realmente é uma parte bem bacana nesse detalhe aqui do modelo referente a espaço. Aqui na parte da porta, os detalhes aqui em couro, bem macio ao toque, com esse costura aparente vermelha aqui também, bem macio ao toque. A inscrição SW4 cinza, aqui já é no plástico rígido, com esse detalhe cinza metálico. E aqui a abertura da porta com detalhe cromado. Detalhe da peça aqui em preto brilhante, acionador do vidro elétrico com a função autodial, sobe com toque sol, um nicho na lateral da porta, porta-garrafas, do alto-falante aqui na porta da SW4. A sua chave é do tipo presencial, com a inscrição GR. Aqui do outro lado, esse botão vermelho para você acionar para encontrar o carro de uma maneira mais fácil no estacionamento. Ela vai soar o alerta, abertura eletrônica do porta-malas e também alarme aqui perimétrico e volumétrico no seu interior. Basta colocar a chave no bolso ou na bolsa, apertar o botão aqui na maçaneta para que você possa ter acesso ao veículo através da Smart Entry, que vai trazer mais comodidade. E agora eu quero mostrar os detalhes aqui na fileira dos bancos dianteiros. Você tem ajuste elétrico tanto do lado do motorista e também do lado do passageiro. Você consegue colocar para trás, para frente, ajustar aqui o ângulo da altura das pernas, a altura do banco e a inclinação das costas para você também deixar de acordo com o seu conforto. Esse detalhe aqui também é bacana, ó. Você tem aqui os pedais com acabamento em aço inoxidável, a inscrição GR Sport, a abertura aqui do detalhe da parte do tanque de combustível, a abertura do cofre do motor. E vamos entrar aqui para conhecer o interior do Toyota SW4 GR Sport 2024, que já está em funcionamento. A inscrição GR ali na parte do painel, também aqui na parte da multimídia. Eu quero mostrar os detalhes aqui para vocês. É uma multimídia de 9 polegadas com conectividade para o sistema Android Auto, Apple CarPlay sem fio, sistema Harman Kardon. Porém, o sistema de som tem assinatura JBL. Ela é intuitiva ao toque, os 4 botões físicos aqui na parte da multimídia, tecla Home, você aperta aqui também para desligar a multimídia se for o caso, aumentar ou diminuir o volume aqui, e aqui abaixo você vai alternar entre os detalhes aqui da tela da multimídia e do Android Auto e Apple CarPlay, se você tiver a necessidade. Opção aqui com a mídia, AM, FM, USB, também o detalhe aqui com Bluetooth, projeção de tela, você consegue fazer as conexões, favoritos, esses são os detalhes que você consegue utilizar aqui na parte da multimídia também. Você voltando à tela aqui, opção para o veículo, que você tem informações aqui com a velocidade média, tempo decorrido e autonomia. E consumo combinado com o histórico média de consumo para você acompanhar nas suas viagens também. Telefone aqui
Você vai parear ele via Bluetooth se necessário para fazer o atendimento de telefone aqui na parte do volante, que é do tipo multifuncional. Configurações, você vai ter aqui os dispositivos, também a parte com equalização de som, equalização do sistema, que na verdade você vai configurar, e configurações do veículo também. Aqui, Android Auto, Apple CarPlay sem fio, basta selecionar, ela vai parear seu dispositivo. Isso realmente vai trazer muito mais comodidade para você estar utilizando com certeza, porém ela não tem TV digital, nem GPS integrado. Por conta do Android Auto e Apple CarPlay, você consegue utilizar pelo Waze ou pelo Google, e eu não estou conectado, senão já apareceria os ícones aqui referente ao seu smartphone para estar utilizando. Realmente fica muito mais fácil para estar utilizando essa multimídia. Se você puder ajudar o canal com um valeu demais logo abaixo ali do título do vídeo, isso vai ajudar muito para que eu possa comprar equipamentos e dar continuidade aqui no canal. Na parte do console central, todo o acabamento aqui com essa parte em couro, bem macio ao toque, com a costura aparente vermelha, essa peça cinza, botão start-stop para você fazer ignição aqui no veículo com a inscrição GR, já todo o detalhe aqui em preto brilhante, onde tem um ar-condicionado digital de 2 zonas, então você consegue colocar uma temperatura para o lado do motorista, outra para o lado do passageiro, ativar lá a saída da fileira do banco traseiro, tanto nas segundas e terceira fileira. Aqui o reuso da ventilação no interior do veículo ou ventilação vinda de fora, onde você vai direcionar aqui o fluxo do ar, aumentar ou diminuir o fluxo, aquecedor do vidro traseiro e aquecedor aqui do para-brisas. Aqui você tem a tração 4x2, 4x4 e também 4x4 reduzido para você fazer a utilização. Também assistente de descida em rampa, isso aqui em off-road é muito bacana, ela vai identificar qual roda que tem mais aderência ao solo, identificando ali num pedregulho, numa lama, qual roda para poder fazer a descida ali, sem precisar que você coloque o pé no freio. Isso é bem interessante também, essa opção de segurança. Uma tomada USB convencional A para você colocar o seu pendrive para ouvir música ou recarregar um celular, uma tomada 12 volts. Ela não tem a saída de ventilação dos bancos por conta aqui dessa parte em tecido, então ela não tem esse dispositivo. Tem aqui o recarregamento de celular por indução sem fio. Se você tem um smartphone com a tecnologia compatível, colocou aqui, ela vai recarregar o seu dispositivo. Tem aqui o porta-trecos, na verdade são 2 porta-copos aqui, todo esse detalhe aqui com imitação em carbono, cinza metálico, a inscrição GR aqui com a numeração aqui desse modelo SW4, o câmbio que é do tipo sequencial de 6 velocidades, como eu falei para vocês. Na opção de ré, você tem aqui a câmera traseira e também 360 graus, inclinei o volante, vai aparecer o esterçamento, tanto nessa parte como aqui na parte 360 graus também, e a linha dinâmica de distanciamento. Aqui você consegue aumentar o ângulo, deixar só na parte traseira ou voltar e manter aqui 360 graus, interessante essa parte. Vou soltar o freio aqui, ó, coloquei um objeto ali atrás, então ela tem os sensores de estacionamento dianteiro e traseiro, que ela vai posicionar aqui qual lado que eu estou muito próximo ao objeto. Isso realmente é bacana, favorece no dia a dia para você estar utilizando o modelo com certeza. No modo drive aqui, no câmbio, para o lado esquerdo as trocas manuais, para frente da primeira sexta, para trás as reduzidas para você estar utilizando aí no dia a dia com certeza. Também aqui, ó, câmera 360 graus, você aperta a tecla V aqui, pode estar no drive, no neutro, na parte de câmera de ré. Então ela vai mostrar aqui a câmera dianteira, apertando mais uma vez o lado esquerdo e direito posicionado, e apertou mais uma vez, ela volta para a parte da multimídia. Bem interessante essa parte aqui também. Freio de estacionamento continua sendo manual, modos de condução, Eco para trazer mais economia, modo normal. No modo esporte ela vai fazer a troca automática aqui de uma forma mais rápida, para você ficar com um giro no motor, isso é bem interessante. Aqui você consegue ativar ou desativar o sistema de tração e estabilidade do modelo, lembrando que ela tem também assistente de rampa, e aqui você consegue ativar ou desativar o bloqueio do diferencial traseiro. Isso em off-road também é bem interessante. Descansa-braço aqui revestido em couro, bem macio ao toque, você consegue abrir aqui e tem todo esse espaço para você estar utilizando. Revestimento do banco dianteiro aqui é misto, com essa parte em couro aqui lisa, com essa parte com a costura aparente, e aqui ultra suede, um tecido bem macio ao toque, preto, com as perfurações em vermelho, aqui acima também a inscrição GR, essa parte lateral aqui para trazer mais conforto, regulagem de altura do cinto de segurança. Aqui você tem o quebra-sol com a opção do espelho, que quando você puxa já acende a iluminação ali no teto, que é halógena, tanto do lado do motorista como do lado do passageiro.
retrovisor que é do tipo fotocrômico, vai inibir um reflexo de um carro vindo atrás de você à noite com um farol alto, é bem interessante. Porta-óculos aqui, iluminação em LED e também você consegue ativar ou desativar o alarme volumétrico no interior do veículo. Vamos supor que você queira deixar algo que se mova aqui no veículo, não vai disparar o alarme, isso é bem interessante. Saídas do ar-condicionado aqui acima, relógio digital, aqui já é com um detalhe aqui em costura aparente, vermelha, em couro bem macio ao toque. Esse botão SW4 você aperta, já é a abertura aqui do porta-luvas que é menor, porém ele é climatizado, você puxa aquela parte ali da tampinha e você mantém climatizado com ar-condicionado uma fruta ou uma bebida para o seu consumo. Aqui esse outro botão você já aperta, é um porta-luvas que é maior para você utilizar, um porta-copos aqui, a saída de ar-condicionado com detalhe em cinza metálico, a alça aqui também para o passageiro e aí você tem os tweeters JBL com alto-falante. Toda parte aqui do painel, tudo no plástico rígido. Essa parte aqui já é em couro com essa linha aparente vermelha e a alça aqui também para a parte do motorista, e aqui a inscrição JBL e aqui também na parte do alto-falante. Isso é bem interessante, é um sistema de som que tem muita qualidade. Aqui você tem na porta do motorista os 4 vidros elétricos com a função autodial, sobe com um toque só, trava dos vidros elétricos, também aqui você tem a trava das portas, rebatimento eletrônico do retrovisor, apertou, ela vai fazer o rebatimento aqui, sensor de ponto cego, sensor de tráfego cruzado, isso é bem interessante no carro nessa parte de segurança. E também aqui você consegue ativar aqui os retrovisores para fazer a regulagem elétrica dos lados esquerdo e direito. Porta-copos aqui para o lado do motorista e também aqui você consegue ativar ou desativar aqui os sensores de estacionamento dianteiro e traseiro. Você consegue também aqui ativar a tecla Idle Up, que em dias mais frios ele vai regular a marcha lenta. Você consegue aqui fechar ou deixar desativada a abertura da parte da tampa traseira ou abrir a tampa traseira aqui do porta-malas. A tecla VIN, como eu falei para vocês, e o sistema do filtro DPF, que ele vai filtrar as partículas do diesel, ele funciona de forma automática. Você vai perceber que o conta-giros ali do motor vai aumentar, que ele vai estar nesse processo aí da parte da filtragem das partículas do diesel, ou ele aparece uma mensagem no painel e aí sim você aperta o botão. Esse processo demora entre 7 a 8 minutos, mais ou menos, nessa questão. A sua direção é hidráulica, com toda a parte aqui do revestimento em couro, a inscrição GR com essa parte aqui em cinza metálico, realmente fica bem detalhado nesse volante que é do tipo multifuncional. Você tem os comandos aqui referente a computador de bordo, também detalhe aqui com comando de som, comando de voz, atendimento de telefone celular via Bluetooth. Aqui do outro lado também os comandos referente ao computador de bordo que você tem na tela ali de 4.2 ao centro do painel, e aqui abaixo você tem referente ao sistema Toyota Safety Sense, que teve aprimoramentos, então você consegue ter pré-colisão com frenagem semi-autônoma e ele vai identificar pedestres, ciclistas e também veículos. Pedestres e veículos ele vai identificar durante o dia e durante a noite. Ciclistas somente durante o dia. Então você tem aqui a mudança de faixa involuntária. Se você não der seta para o lado esquerdo ou direito, ela vai te dar um alerta sonoro e visual para informar que você está saindo da faixa de rodagem, e ela tem centralização em faixa, ou seja, ela vai corrigir a direção para que você permaneça na faixa de rodagem. Você tem também aqui o ACC, que é o controle de velocidade cruzeiro adaptativo, que você consegue colocar ali uma velocidade para ela manter ali a 100 km por hora, e ela vai diminuir automaticamente num carro que tiver com uma velocidade menor à frente. Isso é bem interessante. E o sistema pré-colisão, que é o mais interessante, aqui numa situação de risco eminente, se você não tomar uma medida evasiva, ela vai fazer uma frenagem semi-autônoma, ela vai acionar o alarme ali para justamente identificar que você está numa situação de risco. Então, realmente, essa parte de segurança é bem interessante. Outra parte do sistema de segurança é quando você está com muito sono, fadigado dirigindo ao volante, ela vai te dar um alerta sonoro e visual. Vai aparecer uma xícara de café ali na tela para justamente te informar. Você pode causar um acidente se você continuar dirigindo da forma que está. Isso é bem bacana. E as mudanças de marchas aqui no pedal shift na parte do volante. Aqui o painel, ele é bem simples, de forma analógica, então você tem conta-giros, tem também aqui o detalhe com arrefecimento do motor, a parte aqui com marcação do tanque de combustível, que são 80 litros, e também velocímetro de forma analógica, com iluminação branca e vermelha. Essa parte com iluminação em LED aqui ao centro, na parte da tela, que é 4.2 em TFT, com indicação de câmbio, temperatura exterior, odômetro total, trip A, trip B, média instantânea, então você tem a média de consumo e ali a parte com os detalhes ali ao centro. Seta para baixo aqui, você tem os detalhes aqui referente
a parte de autonomia, está pedindo ali para reabastecer. Indicação de consumo, da parte de economia do combustível, comparação de consumo. Aqui você esterça o volante, ela vai mostrar ali o ângulo que está a roda, isso aqui em off-road, ou para quem está estacionando é bem bacana para não encostar a roda na guia. Também aqui velocímetro digital. Ceda para o lado direito a bússola de navegação, para o lado direito mais uma vez uma pasta informativa aqui na parte de música ou qual aqui a rádio que você está ouvindo. Mais uma vez aqui todos os sistemas de segurança que estão ativo ou desativo e mais uma vez todas as mensagens que são importantes vão aparecer por aqui. Configurações gerais você tem por aqui, basta dar o OK e você consegue ajustar todas essas partes aqui de configurações. Esses foram os detalhes que eu mostrei para vocês aqui do Toyota SW4 GR Sport 2024. Eu vou deixar a ficha técnica na descrição de vídeo. Caso eu não mencionei algo, você possa estar acompanhando lá depois. Deixa aí nos comentários o que você achou desse modelo. Muito obrigado mais uma vez por ter assistido um vídeo aqui no canal. Até a próxima!